vocês. Queridos, o tema da palavra hoje é tende, ou o fim. O fim. Na verdade, irmãos, eu vou ser bem sincero, eu preparei uma outra palavra. E o tema era os satanases. Como que é? Esqueci o nome. Satanases do Evangelho. Que é, Satanás quer dizer os inimigos, inimigo, né? Mas eu coloquei para impressionar. Satanás do Evangelho, os inimigos do Evangelho. E aí, quando chegou na sexta-feira, o Senhor falou, não é isso que eu quero que você fale, eu quero que você fale sobre o fim dos tempos. E aí, estava agora, antes de sair de casa, com o Aaron, assim, sentado no sofá. E o Aaron preparou um café para ele fez um café para ele. E aí eu falei, ele olhou assim, quer, pai? Quer um? Ah, quero um biquinho. Ele falou assim, tá forte, hein? Eu falei, demorou. Eu gosto de café forte mesmo. Na hora que fui tomar, tava cheio de pó, meu. Eu falei, mas tá cheio de pó isso aqui. Eu falei, não falei que tava forte? Aí eu dei risada, né? Mas aí, eu falei disso para o Aaron. Aí o Aaron, ele falou, que você vai falar sobre o quê, né? Eu falei, vou falar sobre o fim dos tempos, sobre o final das coisas. E ele falou assim, interessante, pai. Eu tenho visto na internet muitos pastores falando disso agora. De uma hora para outra eles começaram, todo mundo fala desse assunto. E aí, quando ele falou isso, eu falei, uau. Quando Deus ele coloca no coração... Porque não sei se vocês sabem, né, queridos? Que a igreja, quem é o pastor da igreja do Senhor Jesus, quem é? Vamos lá, irmãos. Quem é o pastor da igreja do Senhor Jesus? Jesus. Né? E como ele está conosco? Ele com o Espírito Santo, o Deus Emmanuel. Então o Espírito Santo, a palavra, o Pai, todos trabalham e direcionam a igreja numa mesma direção. Então quem fala, quem dita aquilo que é para ser pregado é Deus. Então se ele está falando, então assim, irmãos, se ele está falando geralzão, então é para a gente ficar de orelha de pé, para saber que a gente precisa saber sobre esse assunto. Satanás, uma coisa que pouca gente sabe, ou pouca gente já pensou nisso, apesar de eu já ter falado aqui, que o inimigo, irmãos, apesar de ele ser muito esperto, muito bem informado, que ele tem seus emissários, ele não é onipresente, a gente sabe disso, ele tem seus emissários no mundo todo, são os capirotos lá, vários capirotos que tem atuando aqui no planeta. Apesar dele ser esperto, saber um monte de coisa, ele não sabe, ele não tem certeza se aquele que ele está investindo vai ser o anticristo. Provavelmente ele está, porque ele sempre fez isso, sempre preparou alguém para ser anticristo, sempre. Se você ver a história da igreja, você vai ver lá, logo no começo, um cara, por exemplo, como Nero, um grande imperador, que pôs fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, aí o plano dele que era eliminar os cristãos, pressionar, fazer eles negarem a Jesus e assim por diante. E sucessivamente, irmãos, vários impérios tentaram se estabelecer, como o próprio Napoleão, depois, Hitler, Mussolini, Stalin, como que é o outro lá, o Lenin. Então, vários governos, Satanás investia com pensamento, é esse aqui, eu acho que é esse aqui, esse cara aqui. Só que em todo tempo, em todo momento, toda vez que aconteceram essas tentativas de estabelecimento do reino do anticristo, sempre houve um levante da igreja, apesar das Bíblias queimadas, apesar dos livros queimados, apesar da perseguição, da prisão, da morte de muitos cristãos, sempre a igreja acabava vencendo. E aí, não é dessa vez. Então, ele vai tentando. Só que, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, há o relato de um tempo em que isso não vai acontecer.
que realmente o reino do anticristo vai se estabelecer, ele vai conseguir se consolidar, e é sobre isso que eu quero falar. No Antigo Testamento, a gente pode chamar, né, de Daniel, de um livro apocalíptico. No Novo Testamento, nós temos o próprio livro de Apocalipse, que fala do fim. Se você comparar Daniel com Apocalipse, você vai ver muitos paralelismos, tanto paralelismos doutrinários como paralelismos claros mesmo, até de como fosse cópia um do outro. E Daniel fala bem forte sobre esse assunto no capítulo 12. Aliás, hoje vai ser aí, seminaristas, hoje é uma palavra, uma pregação textual, não é temática. Apesar de eu ter dado o nome, o fim é textual. Então nós vamos discorrer sobre o capítulo 12 de Daniel. Nós vamos ler, discorrer sobre ele. Mas antes do capítulo 12, Daniel já vem falando sobre algumas coisas que iriam acontecer. Mas nós vamos ler primeiro o capítulo 12 para a gente ter um panorama, amém? Amém? Então, fala para o teu irmão assim, se Deus quer falar sobre o fim, então você precisa saber sobre o fim. Então, se você começar a ter sono agora, na hora de você saber sobre as coisas do fim, então sabe o seguinte, que você já está dentro de uma batalha. Amém? Porque esse assunto é, de longe, o assunto da igreja, de longe. A igreja, irmãos, nós do povo de Deus, nós temos alguns assuntos que nós falamos, sobre perdão, sobre santidade e tal. Mas esse assunto é onde desemboca todos os outros assuntos. Nós falamos sobre moralidade, sobre santidade, sobre perdão, sobre fidelidade, né? Tantos assuntos. Para quê? Para preparar, para nós sermos achados com as vestes brancas para esse momento, para o momento do fim. Porque, irmãos, pessoas que não estão preparadas, fala para o teu irmão assim, se você não estiver preparado, vai ser osso. Amém? Então, o Daniel aqui, muito antes de Apocalipse, muito antes do livro de Apocalipse ser escrito, ele escreve o seguinte, capítulo 12 de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Olha só, olha, o assunto é tão importante, irmãos, que Deus ele pega o anjo, o arcanjo topão, tipo o famosão do céu, Miguel, e ele coloca exatamente ele no qual posto? De nos proteger. O Miguel vai ser colocado para resguardar a igreja. Fala para o termo assim, então fique em paz, porque Deus vai mandar o Miguel. Amém? O grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação. Fala para o teu irmão assim, tempo de tribulação. Qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que convertem a muitos para a justiça, como as estrelas, sempre eternamente brilharão. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E perguntei ao homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio: quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio, quando levantou o céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu,
qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel. Vai, Daniel. Olha isso que interessante. Porque essas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão, e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e estarás no meu quinhão ao fim dos dias. Esse é o capítulo 12, que estabelece um cenário. Qual o cenário? O cenário do fim. Cenário esse pela qual todo cristão verdadeiro sempre tem que estar preparado. Não se engane, querido. Apesar de que, historicamente, parecer que Deus demora para concluir a sua obra aqui na terra, no sentido de ter vindo e salvo um povo, para o ser humano normal, Jesus, ele não demora mais do que 80 anos para chegar. Fala para o teu irmão assim, um ser humano não fica muito mais do que 80 anos sem a volta de Jesus. Então é muito rápido. Pessoal que tinha 15 anos há alguns dias, hoje já está casado, já está com filho, e achava que quem tinha a sua idade era a pessoa velha, agora você é o velho. E foi rápido, ó. Por quê? Porque o tempo passa, irmão, e logo, logo nós estamos nos encontrando com Deus. Ou na morte, ou na volta de Jesus. Então você que anda com um monte de problema, pirado com um monte de coisa, com um monte de complicação, é assim que faz, não é assim que faz, isso aqui. Vamos economizar cérebro agora, vamos economizar complicação. É o seguinte, existem dois tipos de povo no mundo, aqueles que estão escritos no livro da vida e aqueles que não. É disso que nós vamos falar hoje, amém? Quem está afim de ouvir? Você não está muito animado para ouvir essa história não, né? Olha só, antes do capítulo 12, olha o que ele vai falando, versículo 21. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos, e dessa vez, irmãos, acontece um negócio diferente. Um poder se levantava contra os santos e fazia o quê? O que acontecia? Prevalecia. Dessa vez, quando fala que os poderes da igreja serão enfrentados e vencidos, está falando de poder político, está falando de supressão das liberdades. Está falando que vai chegar um momento que o povo de Deus não vai ter mais influência nenhuma sobre o mundo. Porque, por enquanto, nós sempre derrotamos os projetinhos mal feitos de anticristo. Mas vai ter um dia que eles vão se levantar contra a igreja e eles vão prevalecer no sentido de poder parar a igreja, no sentido de aprisionar, de não conseguir e fazer a igreja não caminhar mais. E isso que a Bíblia chama, tanto em Apocalipse como Daniel, chama de tribulação. E nós vamos ver pelos textos aí. Versículo 25 do mesmo capítulo 7, nós estamos voltando para depois a gente voltar para o capítulo 12. Daniel 7, 21 diz assim: enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Versículo 25 agora, do capítulo 7. Esse anticristo, esse mala, que vai se levantar, proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha só, ele vai mudar a lei, vai fazer leis, que a gente vai falar, mas onde que já se viu o cara fazer uma lei dessa então? Ele vai mudar a lei. Os santos lhes serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Pastor, o que é esse negócio de um tempo e tempos e metade de um tempo? Quanto tempo é isso?
Alguns dizem que é 3 anos e meio, alguns dizem, não, irmãos, esse tempo, porque não está falando qual tempo, é simbólico, está dizendo o seguinte, fica de boa, porque Deus estabeleceu que é um tempo, metade de um tempo, outro tempo, e fica em paz. Mas quando vai ser? No tempo, é o tempo dele, é o Kairos. Amém? Fala para o teu irmão assim, o Filho de Deus verdadeiro não fica marcando data para a volta de Jesus. Aliás, irmão, deixa eu falar uma coisa, igreja que marca data é herética, viu? Então, se você conhece alguém que tem mania de ficar marcando data para a volta de Jesus, então essa pessoa está viajando na maionese. Escatologia não é para a gente ficar discutindo. Escatologia é para nós nos prepararmos para a volta de Jesus. E para suportarmos a grande tribulação. Aí no capítulo 11 diz assim, e o rei, capítulo 11, 36 diz, e o rei fará conforme lhe aprouver. Esse camarada exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todo Deus, aqui com letra minúscula, Deus. Então vai ser uma pessoa que vai lutar até contra as religiões, olha só. Ele é tão mala, que até contra aquilo que é errado, ele vai se levantar contra tudo que é Deus, letra minúscula, e contra Deus, letra maiúscula. É assim que está aqui? Olha lá, e contra o Deus dos deuses. Falará coisas espantosas e será próspero, até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. Então vai ter uma hora que os crentes vão orar, e os crentes vão clamar, e os crentes vão, Senhor, livra a gente, Senhor, para com esse governo, que esse seja destruído. E não vai acontecer, ele vai continuar de pé, diferente dos outros que se levantaram. E agora, e no versículo 11 daquele capítulo que nós vamos estudar, e desde o tempo em que o holocausto contínuo foi tirado, estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Isso é 3 anos e meio, aí está certinho. Que provavelmente é o tempo que a igreja estará dentro, passando essa angústia, essa tribulação. Então nós temos que nos preparar. Porque em Apocalipse diz o seguinte, capítulo 13, 7 e 8 diz, também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Estão entendendo, irmão? Que vai ter um tempo que eles vão se levantar contra a gente e vão vencer. A gente não vai mais conseguir fazer, que nem na época das cruzadas, vai aqueles camaradas vestidos com a espada e derrotar os inimigos de Deus, não vai ter mais isso. Eles vão vencer politicamente, belicamente o povo de Deus. E deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo e povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Fala para o teu irmão, você vai ter um tempo que todo mundo vai estar adorando esse cara. Fala para o teu irmão assim, todo mundo. Menos... e cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem vai adorar esse camarada? Todos que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, a pergunta, irmãos, muito simples. A pergunta que nós temos que... vamos fazer assim, vamos fazer esse exercício. Você vai chegar hoje, diante do espelho da tua casa, você vai olhar para você lá e falar assim, querida, querido, o teu nome está escrito no livro da vida? Porque é essa que é a pergunta. Não é se você vai se casar. Com quem será? Com quem será? Com quem será que você vai passar a eternidade? Se é com Satanás e seus demônios, ou se é com Deus. Nossa, pastor, que simplicidade. É isso mesmo, o evangelho é simples. Simples. Quem que vai adorar o anticristo? Irmão, eu já tenho visto pastores falando assim, esse negócio de marca da besta é bobagem. Que é o seguinte, é uma coisa mais filosófica. Fica lá claro que a pessoa não vai poder comprar nem vender.
É para poder viajar, irmãos. Aí os passaportes sanitários já começando a treinar. Pastor, então eu não faço, pastor, eu tenho que viajar. Não, irmãos, por enquanto ainda não é. Mas nós já estamos sendo treinados. Está entendendo? Você não está entendendo isso, não? Fala para o teu irmão assim, Deus está treinando o seu povo. Não, fala com mais convicção, pelo amor de Deus. Deus está treinando o seu povo para resistir ao anticristo e ser fiel até o final. E o capiroto está treinando o seu povo a ser calça frouxa. Simples assim. Pergunta para o seu irmão assim, de qual lado que você está? Então aqui está dizendo, irmãos, em Apocalipse 13, versículo 8, que todo mundo vai adorar o cara. Eu adoro esse cara, hein? O cara é bom, hein? Todo mundo. Está dizendo todo mundo, irmão, até os muito crente. E você sabe quem são esses que vão adorar esse anticristo? São aquelas pessoas que têm problemas porque está chovendo de ir na igreja. São aquelas pessoas que têm um aniversário, preferem ir no aniversário do que ir na igreja. São pessoas que têm um monte de desculpa para servir a Deus. São pessoas que, por pouco, quase nada, não fazem a obra de Deus. Se não resistem a essas besteiras, imagina no anticristo, que vai ser um... Quem são esses? Esses são as pessoas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Que não têm o selo de Deus. Eles adorarão o anticristo. Então a primeira coisa que você tem que saber é isso. Segunda coisa, será uma tribulação diferente de todas as tribulações. Quem já chegou para o irmão e falou assim, irmão, eu estou numa tribulação. Quem já chegou assim e falou assim, irmão, eu estou numa tribulação lascada aqui. Ô líder, preciso conversar com você. Toda vez que o cara fala assim, líder, preciso conversar, aí o líder já fala, ei Jesus, lá vem bomba. Lá vem o abençoado falando aí que está com tribulação. Pastor, puxa vida, meu, situação que eu estou vivendo agora. Eu fui fazer um doce lá em casa, não tinha nem um açúcar cristal, só tinha aquele normal só. Que pessoa sou eu que não consegue nem um açúcar cristal? Estou numa tribulação, o negócio está difícil, está numa miséria lascada. Fala para o teu irmão assim, você não sabe o que é tribulação. Então fica quieto e começa a dizer que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Seja treinado agora a receber, a olhar para os problemas e não ver tribulação, porque na hora que vier a tribulação você vai saber. Você vai falar assim, agora é assim, agora é a tribulação mesmo. Não porque não sei quem está me perseguindo, irmão, você não sabe o que é tribulação. Porque o texto diz assim, vai ser uma tribulação como nunca houve. Pastor, nem na China, nem na Rússia, nem em lugar nunca houve tribulação. Vai ser uma tribulação, irmãos. Porque por enquanto as tribulações grandes de perseguição de governos totalitários contra o povo de Deus sempre foi na área de prender, na área de tirar comida, a pessoa ficar com fome ou matar. Mas essa tribulação, ela não vai ser uma tribulação só do que você vai comer, não. Vai ser uma tribulação espiritual. Aquilo que Jesus sentia. Você lembra quando ele falou assim, Senhor Pai, afasta de mim esse cálice? Quando ele começou a sentir todo o peso do pecado do mundo, então é uma tribulação espiritual que o cristão vai sentir. Aí ele vai sentir saudade quando ele teve problema de comida, porque vai ser muito pior, é uma tribulação que nunca ninguém passou. Que comida não vai adiantar, remédio não vai adiantar. Está entendendo? Uma tribulação singular. Quando esse homem da iniquidade se levantar. Iniquidade, irmãos, quer dizer sem lei. Fala assim, iniquidade é igual sem lei. Sem parâmetro. Então o homem da iniquidade é aquele que se levanta, ele é a própria lei, e ele vai estabelecer
A gente já está sendo treinado isso. Aqui no Brasil, a gente está sendo treinado mesmo a ter que falar, então tá bom, né? Falou, não pode discutir. É isso daí. É assim, irmãos. Só que isso é só o treino agora. Vai chegar uma hora que ele vai falar, tu vai falar assim, mas ele deve saber o que é melhor, então, irmão. É assim. E outra coisa que você precisa saber, a igreja será recolhida. Ela vai ser recolhida no meio dessa tribulação. Quando que ela vai ser recolhida? Naquele tempo, versículo 1, agora vamos para o texto, agora que eu vou começar a pregar. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Quem vai ser livrado? Quem vai ser livrado? Explica aí para o teu irmão do lado, fala para assim, você está escrito no livro da vida? Porque só esses que serão livres. No meio dessa angústia, a igreja será resgatada. No meio. A igreja vai estar lá passando aquela tribulação, aí vem Deus e ó. Mas vai passar. Então, teve uns camaradas uns anos que falaram que o povo vai ser tirado. Tem até um filme, né? Que o pessoal está andando, de repente, pum, some. Não, irmão. Nós vamos ver o camarada atuando, todo mundo adorando, e a gente, os ignorantes, né? Nós, os ignorantes, vamos falar, não, vocês estão sendo esse cara aí, nada a ver. Mas ele fala que ele é de Deus, então ele não é de Deus. Mas ele ele faz umas coisas legais, ele ajuda nós. Ele dá coisa para nós, ajuda nós. Então, só aqueles que terão seus nomes no livro da vida. Quem são aqueles que têm o nome no livro da vida? São pessoas que nasceram de novo, pararam de ter opinião. Fala para o teu irmão assim, Deus não está interessado na tua opinião. Fala para o teu irmão assim, eu também não estou interessado. Porque aquele que tem o nome gravado no livro da vida são pessoas que abriram mão das suas opiniões e passaram a ter a mesma opinião da palavra de Deus. Renunciaram às suas próprias convicções. Crente verdadeiro não tem opinião de nada, irmão. Crente verdadeiro tem opinião de Jesus. Ele fala assim, acho que eu vou parar de fazer teologia, acho que eu vou parar de fazer teologia. Aí o Espírito Santo fala assim, você perguntou para mim? Não, mas precisa perguntar sim. E aí, posso? Não, não pode. Sim, simples assim, obedece. Faz que nem Ezequiel, né? Vai lá, fala para esses ossos secos. Põe carne nos ossos secos. Ele fala, a mãe, põe carne nos ossos secos. Agora, eu queria nervos. Queria nervos. Agora, coloca fôlego. Coloca fôlego. É assim, só reproduz o que ele diz. Porque a vida toda você falou coisas, essas coisas que você falou nunca levou você a lugar nenhum bom. Então não está na hora de você parar de obedecer. 1, 2, 3, eu vou falar 1, 2, 3, você fala o seu nome. 1, 2, 3 e... Harine. Não está na hora de você parar de obedecer essa pessoa aí? E começar a obedecer Jesus? Mas só isso, pastor? Só basta meu nome? Só basta meu nome estar no livro da vida? Só isso? Só isso? Eu quero, irmão, que eu desafio alguém a me falar se alguém precisa de alguma coisa mais do que isso. Alguém precisa de ter alguma coisa além de ter o nome escrito no livro da vida, a não ser que você não acredita na eternidade. Se você acredita nesse tempo que vai ser eliminado aqui, então tem outra coisa importante. Mas quem sabe, irmãos, fala assim para o teu irmão assim, eu não sinto que a Bíblia é verdade. Eu sei que a Bíblia é verdade.
Fala assim, eu não sinto que Jesus está aqui. Eu sei que Ele está aqui, porque a palavra diz que Ele está aqui. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia. Mas é só isso? Só expulsar demônio, cantar umas músicas legais, montar uma banda? Eu estou contente, pastor, estou alegre. Então, não se alegre com isso. Se alegre do teu nome estar escrito no livro da vida. Porque os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, os demônios saem, a gente manda sair, eles saem. Eita, Jeová. Aí Jesus falou assim, vocês estão alegres com isso? Fica alegre, o nome de vocês está escrito lá, meu. Que isso aí é para diversão da gente. Fica, demônio, sai lá e sai. Agora, o bom mesmo é que o nosso nome está. Jesus, Ele comprou essa assinatura. Fala assim, Jesus comprou a assinatura da tua inscrição. Você vai entrar no céu, eles vão pedir a tua inscrição. Você já se inscreveu para entrar no céu? Aí fala, mas como que faz a inscrição? É uma caneta vermelha. Mas que tinta é? É o sangue de Jesus. Mas pastor, e o que vai acontecer com os caras que não tiverem inscrito? Apocalipse 20, 15 diz o seguinte. Vamos todos juntos ler Apocalipse 15, 20. 20, 15, perdão. Apocalipse. Vamos, 2 e 3 e já. E todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pastor, você está querendo botar medo em nós, né? Não estou querendo botar medo, estou querendo te avisar. Porque esse aqui, irmão, é o assunto. E todos os assuntos que a gente fala no povo de Deus, com o povo de Deus, desemboca nesse assunto aí. Amém? Até agora entendemos? Quantos tipos de pessoas existem no mundo? Pobre e rico? Feio e bonito? Inteligente e burro? Não, irmão. Quantos tipos de povo existem? 2. Quais são os 2? Inscrito e não inscrito. Vamos resumir, irmão? Vamos parar de ficar separando a humanidade em classe, em raça, em condição? E tem 2 tipos de povo no mundo. Tem um pessoal que é inscrito e um pessoal que não é inscrito. Porque tem que passar a vida toda. Como é que faz para se inscrever? Como é que eu faço? Onde que eu me inscrevo? Onde que é o escritório? É isso daí. Pergunta para o teu líder, pessoa que te trouxe hoje na igreja, fala assim, eu quero me inscrever também. Eu quero também estar nisso aí. Agora me imagina, um camarada não consegue nem se inscrever para uma Universidade da Vida, a pessoa não consegue nem se inscrever para uma capacitação de ensino, vai se inscrever para o livro da vida. A pessoa não consegue nem se inscrever, não se responsabiliza por nada, querido. O povo de Deus é um povo comprometido com Ele. Não, é injusto, irmão, você querer que Deus se comprometa com você se você não se comprometer com Ele. Ele vai prevalecer, o anticristo, durante um tempo, mas aí um dia que ele vai ser derrotado. E o mesmo dia da derrota do anticristo vai ser o dia da vitória do povo de Deus. Vou tentar, porque a reação foi pouca. O mesmo dia da derrota do anticristo será o mesmo dia da vitória do povo que está inscrito no livro da vida. Vai ser o dia da vitória. O dia da vitória está chegando. Chega amanhã no ônibus que você vai no trenzão, você fala assim, pessoal, tem uma coisa para perguntar. Eu só vou perguntar, depois eu vou embora. Aqui, quem está inscrito no livro da vida? Quem não está inscrito no livro da vida, vem falar comigo que eu estou fazendo as inscrições. Eu fui designado para fazer as inscrições. Estou aqui com a minha prancheta, anotando os nomes.
Daniel 12, agora versículo... Estou no versículo 2 ainda, irmão. O negócio tem 13 versículos. Jesus. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Fala assim, todo mundo vai ressuscitar. Aleluia. Só que tem um problema aqui, ó. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Pastor, o que é inferno? Inferno, você pode chamar de Geena, Hades, tem um monte de nome aí, inferno. Mas para mim eu resumo o inferno com a seguinte palavra: inferno é qualquer lugar, presta atenção que eu vou falar, inferno é qualquer lugar e qualquer estado longe de Jesus. Tem pessoa que está no inferno, pastor, eu vou ou não vou para o inferno? Não, a questão é a seguinte, muitos já estão no inferno, só que ainda não nesse inferno de sofrimento, mas está no inferno da distância de Deus, que leva a esse inferno de lago de fogo. A questão é se você, não é se você está, a questão não é se você vai, a questão é se você vai sair de onde você está. Porque a Bíblia diz assim, Jesus disse assim, quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Sabe o camarada que está indo para a guilhotina e só está esperando o dia o momento da execução? Que já está condenado. A questão é se você vai permitir que chegue alguém diante da tua célula, mostre o alvará de soltura e fala assim, olha, estou aqui com o alvará de soltura, escrito em vermelho. Muitos vão falar assim, esse alvará de soltura é meu alvará de soltura? É o seu, você pode ser livre dessa prisão. Muitos estão dizendo hoje, dizendo assim, mas eu não acredito nesse alvará. Você não acredita? Então, aqueles que não acreditam vão continuar na prisão. E muitos vão dizer assim, sério mesmo, você não está me enganando não? Porque todo mundo está dizendo que essas pessoas que ficam falando essas coisas são ladrões, são enganadores. E eles fazem questão de chamar líderes, pastores de ladrão, exatamente por isso. Para que na hora que alguém te apresente o evangelho, você não creia e continue preso, mesmo com o alvará de soltura diante de você. Porque o anúncio do evangelho é isso. É alguém chegando com o alvará de soltura e dizendo aqui, ó, você está livre. A tua liberdade já foi comprada. E a pessoa dizer, desculpa, agora não. Porque aqui na prisão eu tenho uma cervejinha, tenho não sei o que lázinho, tenho uma mulherinha, adultériozinho, uma fornicaçãozinha, não sei o que linho. Então assim, eu não quero. Eu vou perder tudo isso. Olha só, a pessoa está esquecendo que ela está abrindo mão da vida eterna por causa de uma prisão fedorenta. Pastor, como que vai ser o final das coisas? João 5, 28, 29 diz assim, não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição na vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Simples assim. E aí vem aí alguns pregadores falando, super graça, Deus não seria tão ruim assim. Então vai nessa. Vai nessa. Irmãos, Deus não é ruim, Deus é bom. Ele é bom inclusive na justiça dele. Um Deus injusto não seria bom. Então ele é bom, inclusive cumprindo a justiça. Você precisa prestar atenção que lado da justiça você está. O lado da inocência, o quê? Aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. E os lados do culpado, aqueles que foram tão orgulhosos, falaram assim, eu não preciso. E outra coisa, deixa claro, a condenação, irmãos, é imediata. Não vai... Tem uns caras que acreditam, né, que a pessoa morre, aí ela vai para um lugar cheio de purga, né, na brincadeira. Cheio de pulga, né? Deve ser horrível também, deve ser um monte de picada de pulga, né? A Bíblia chama de purgatório, é para purgar os pecados. Aqui é um lugar de purificação. Purgar é purificar. Mas isso não é bíblico, irmão, não está na Bíblia. A Bíblia diz assim, ao homem foi dado morrer uma só vez, e depois vem o juízo. Então não tem segunda chance,
terceira chance, voltar para ouvir, para tentar receber o evangelho. Não, irmãos, morreu, acabou. Você não vai ver, você vai ver sessão espírita na Bíblia e sempre com comentário de abominação de Deus. E na verdade não eram pessoas, eram espíritos que vêm espírito maligno, demônios, né, da turma dos anjos caídos, que vêm atormentar. Então, eu quero que você já saiba, morreu, é na mesma hora. Vai para o céu e o outro vai para o inferno. Qual inferno? Não sei qual inferno. Tem vários infernos, tem o Lago de Fogo, que é depois, mas para mim é pouco importante isso. O importante é que o cara está lascado. Ou morreu, já vai. A alma, o espírito já está lá com Deus, gozando da eternidade, até o desfecho da história aqui da humanidade, que depois tem uma história aqui. Então, pastor, qual a prova que você tem disso que vai ser imediato? A prova disso é que Jesus chega para o ladrão da cruz, que fala assim, prepara um lugar para mim, né? Senhor, me salva. E Jesus diz para ele assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que Jesus falou que hoje mesmo ele estaria? Porque naquele dia o cara ia morrer. Fala para o termo assim, morreu, já está lá. Agora a pergunta é, lá onde? Onde você vai estar? Você vai estar... Não podemos dizer, né? Tem uns caras que vai pregar o evangelho, vai na nossa porta, vocês sabem quem são, o cara vai lá, aí você fala assim, mas aí, você está oferecendo o que para mim? Porque afinal de contas, não sei o que lá, fala assim, você tem certeza de salvação? Aí a pessoa fala assim, como que a gente pode ter certeza numa coisa dessa? Eu falo assim, o que você está oferecendo para mim é uma coisa que você não tem certeza? Como que você está oferecendo? Que valor tem uma coisa que você não tem certeza? A palavra de Deus garante, irmãos, que todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Todo aquele que nasce de novo é salvo. É salvo desde aqui, é salvo, já começa a se salvar das situações, das coisas, do pecado, da miséria, da depressão, do suicídio. Já começa aqui o processo. E ele vai se desenvolvendo, aumentando, até chegar ao máximo mesmo da salvação, que vai ser o resgate físico. Porque mesmo aqueles que morreram, na hora do resgate, a terra vai devolver seus mortos, o mar vai devolver seus mortos, o fogo vai devolver seus mortos. E todos virão com um corpo indestrutível. Presta atenção, irmãos. Todos ressurgirão com um corpo indestrutível. Tanto os que vão para o lago de fogo, como os que vão para o céu, junto com o Senhor. Pastor, isso é meio básico, né? O crente velho deve estar falando, ei, pastor, hoje cismou de... Então, irmãos, é básico, mas muita gente não prega. Porque, tem um monte de coisa que a gente está fazendo, e discute tanta coisa, pode, não pode, faz isso, não faz, é corte, é não sei o que lá, e vai, não, é que eu gostaria de curtir mais a vida, eu sou novo ainda, isso aqui. É um monte de discussão tola, irmão. A pergunta é a seguinte, você está inscrito ou não? O inscrito, ele tem umas características, e essas características, presta atenção, não ficar conversando na hora do culto. O inscrito, ele tem uma característica, João, presta atenção. O inscrito, ele tem uma característica. Ele tem várias características. Essas características do inscrito no livro da vida é o que é dado em todas as células, todas as aulas, tudo vai sendo falado, características, para você saber se você é inscrito ou não. Então não vai ter desculpa, falar, eu pensei que eu era inscrito, agora eu descobri que não sou. Não, ninguém vai ir lá, vai chegar, vai saber. Não, eu sabia que eu não era inscrito. Isso é muito sério o que está sendo falado aqui, irmãos. Porque eu não sei o que vai acontecer daqui 10 minutos. Nós estamos aqui reunidos, né? Bate na madeira. Cai um avião aqui, irmão. E aí? Eu que já andei mais de avião do que ônibus. Você pega um avião, você vai aterrissar, você não sabe se o negócio não vai se enfiar num prédio lá e explodir, pegar fogo. Você não sabe, queridos. Olha, eu já andei muito de avião. E eu já dei muita risada em avião também.
Por que eu dei risada, irmão? Porque, meu, você precisa de ver como que as pessoas ficam, começam... Aí você vê ateu, fala, ei, minha Nossa Senhora, ei, não sei o que lá, ei, Deus, Jesus, Jeová, não sei o que lá. Aí uns ficam assim, eu prometo que eu nunca mais vou tocar lá. Cansei de ver os caras... Eu nem falo que eu sou pastor, viu, irmão? Você não vai fazer fila para se confessar, você vai achar que eu sou padre, né? Eu te absolvo e tal. Nada disso, querido. Agora é o momento, esse aqui é o momento de você se consertar com o Senhor. Eu não sei o dia de amanhã, querido. Teve um menino que saiu daqui de uma vigília, foi de bicicleta. Ele tinha acabado de voltar para a igreja, ele voltou para a igreja, ele veio na vigília, estava numa vida lascada de pecado, zoado, abandonou a Deus, voltou para a droga e tal. Aí um dia deu um lampejo de sabedoria. Você vê que é coisa de Deus mesmo. Ele veio para cá, ficou na vigília, saiu rejubilante, foi atropelado, morreu. E está bem. Pelo menos a perspectiva é que esteja. Não posso nem orar para que ele esteja bem, porque já foi definido, já está definido o destino dele. Pode acender vela. Vou acender, vou fazer missa do 7º dia. Pode fazer missa do 7º dia, do 10º dia, do 40 dias, que depois que morreu já está definido, não tem o que fazer. Eu, quando vou fazer um ofício fúnebre, não sei se vocês já perceberam que eu evito de falar que o cara está salvo ou não salvo. A não ser que seja um brotherzão mesmo, tipo Mário, né? Uns caras que, que a gente convivia com os caras. Mas eu evito de falar, esse está salvo. Não, irmão, a gente não sabe. Ou que foi condenado também, nunca falei. O que eu falo assim, olha, aqui vocês estão vendo, que vocês não estão vendo a pessoa. O que vocês estão vendo aqui é o fusquinha dessa pessoa. É o carro que ela usava para ir para lá e para cá. É o corpo, é uma ferramenta que ela usava. Ela não está mais aqui, ela já foi embora. E não tem o que fazer. O que eu vim aqui é para falar com vocês e dizer, primeiro, que o Espírito Santo consola as nossas perdas. Isso é verdade, irmão, consola mesmo. Eu que já perdi pai e mãe, sei do que eu estou falando. Deus, Ele consola mesmo. Segunda coisa, você está preparado para esse momento? Porque se você não estiver, meu irmão, não adianta você pode ter grana, relacionamentos legais, se achar a esperta, o esperto, mas tem isso, irmãos, não tem acordo. Diante do juiz não tem mentira. Minha mãe não deixava. Porque meu marido não sei o que lá. Não vai ter nada disso. Deus vai olhar, o juiz vai olhar para você e vai falar assim, você está me contando essa história para quem? Você pensa que eu sou o quê? Um juizinho lá de fórum da sua cidade, lá que você dá aquela chorada lá, dizendo que você foi um largado da sociedade. Mas, deixa eu falar uma coisa, nem o juiz dos fóruns de cidade como chama? Se compadece, irmão. Nesse dia, ele não vai ser o advogado, o amoroso, o salvador. Nesse dia, ele vai ser o juiz. Por enquanto, você está tendo oportunidade de falar com o advogado, que diante de Deus fala assim, eu morri por ele, então ele está perdoado. Mas vai ter um dia que o advogado não vai estar presente, vai estar só o juiz. E diante dele, você vai dizer, mas e aquele alvará de soltura? Não, você não rejeitou. E muitos que dormem, versículo 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. A nossa alegria é que vai ter uma recompensa, versículo 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Olha aqui, irmãos que são... Quem é líder de célula aqui? Ou quem pretende ser? E pretende ser. Os que pretendem ser líder de célula. Olha só o que a Bíblia diz. E os que convertem a muitos para a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Está dizendo que brilhar
verdadeiramente são aqueles que trabalham na conversão para a justiça. Não, pastor, eu tenho um dom de brilhar. Eu quero brilhar muito. E para isso eu vou montar uma banda. E para isso eu vou agora montar uma peça de teatro. E para isso agora eu vou... Porque eu gosto de brilhar muito. Eu gosto dos aplausos, gosto de brilhar. Porque a Bíblia diz que nós brilhamos. Não, irmão, a gente brilha quando a gente anuncia o Evangelho. Tocar, cantar, dançar, se reunir. Play. Aí você assiste uns filmes evangélicos, que doido, tem um filme, você assistiu um filme evangélico, meu, o cara, não sei quem assistiu esse filme, camarada, evangélico o filme, camarada, tinha um pai cachaceiro, sofre na mão do pai, que não amava, aquela história, ele, através de Jesus, ele consegue perdoar o pai, e eu falei, uau, e vai caminhando para o final, aí quando chega na última cena, irmão, qual é o ápice da vida cristã desse personagem do filme? Que, aliás, acho que é um personagem verídico, né? Qual o ápice? Ele ganhando pessoas, ele tocando numa banda, famosão. É esse tipo de objetivo, eu não estou criticando, irmão, eu não sei da vida particular do cara, mas eu critico o foco do filme. Colocando para os crentes que sucesso ministerial é tocar numa banda. Irmão, isso é a noção de sucesso do mundo. O sucesso, irmãos, ministerial é quando você chega a uma pessoa e fala assim, o teu nome está escrito no livro da vida? A pessoa fala assim, não sei. Então você quer se inscrever? Deixa eu explicar para você como que é. E pá. Isso é sucesso. Esses brilharão, esses como as estrelas brilharão. Aí brilharão quanto tempo? Quanto tempo, irmãos? Eternamente. Aí, Daniel fica pirado, né? Versículo 4. Ele começa a falar, você não estou entendendo nada, né? Fala para o seu irmão, você não está entendendo nada? Fala assim, normal. Fala assim, Daniel, o grande profeta, também não está entendendo nada. Tu, porém, Daniel, cerra a palavra do livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra. E a ciência se multiplicará. Quando Daniel fala assim, eu não estou entendendo nada, explica direito isso aqui. Aí Deus fala assim, vai. Para. Se liga. Não precisa entender. Fala para o teu irmão, você não precisa entender. Precisa obedecer. Só. Tu, porém, Daniel, cerra a palavra e sela o livro até o fim. Irmãos, a história já está definida. Nosso Deus é o Deus alfa, ômega. Deus, ele começa pelo fim, diferente da gente, que a nossa cronologia é assim, né? Pode ver que as línguas orientais, elas são assim, não são? O japonês escreve daqui para cá, as línguas mais parecidas com o hebraico. Porque, irmãos, primeiro, o raciocínio de Deus é do fim para o começo. Deus, ele fez você com um propósito, glorificar ele. Então, tudo que ele decide para a tua vida é nesse propósito. Então, já está selado, já está decidido, já está o final, resistindo ou não, querendo ou não, vai acontecer. E vai acontecer dessa forma que eu estou falando. Não porque eu sou esperto, que eu sei, irmão, não sei nada. Eu sou que nem aquele que Deus falou, vai. Eu não entendo, vai. E ele diz assim, tá bom, mas eu vou falar mais ou menos como que vai ser o fim, para você ficar esperto. Porque os sábios entenderão. Por exemplo, muitas coisas já estão acontecendo. Rumores de guerras, e terremotos, e maremotos, e vulcões explodindo, simultaneamente em vários lugares do mundo, beleza. Mas tem um aqui, que é interessante. Está dizendo que, nesse tempo, a ciência ia se multiplicar muito. A ciência muito se multiplicará. Deixa eu explicar o que é multiplicação de ciência. Há 200 anos atrás, para um determinado conhecimento dobrar, imagina, os caras descobrem um cálculo. Para esse cálculo
ter o conhecimento dobrado, durava 200 anos. Hoje, irmãos, a ciência está se multiplicando a cada 2 anos e meio. A cada 2 anos e meio, você pode ver isso aí pelo celular que você tem, pelos programas. Agora eu estava lá no escritório, o presbítero Luizinho estava falando, pastor, os caras lançaram já algumas iluminações, BIM, que é outro papo, tem não sei quantos lumens muito mais forte, que tem uma ampliação, nova tecnologia, diferente. Pra você ter uma ideia, quando Dona Leopoldina, agora a aula de história, quando a Dona Leopoldina foi avisar o Dom Pedro, olha só o que eu vou falar, para ele declarar a independência do Brasil, porque a coisa entrou nesse patamar, ele demorou dias, porque o transporte que tinha, o único transporte que tinha era o quê? Cavalo. E ele veio viajando dias para chegar um pedacinho de espaço. Do Rio de Janeiro até o Rio do Ipiranga. Ouviram do Ipiranga, né? O Ipiranga. Dias e dias para cumprir, para dar coisa que a gente faz em algumas horas, irmãos. Thomas Edison, ele falou o seguinte, ele falou assim, pessoal, do jeito que a tecnologia está avançando, isso 1800 e pouco, do jeito que a tecnologia está avançando, vocês vão ver, daqui a algum tempo, os seres humanos vão se transportar em transporte do estonteante 60 por hora. Estonteante 60 por hora? Que seria depois o trem de Maria Fumaça. Que loucura, 60 por hora. Irmãos, hoje avião comercial é 500 km por hora. Você pega um avião aqui e viaja 6.000 quilômetros em 5 horas. É isso mesmo, daqui até Bogotá, né? Atravessa aquele marzão verde lindo da Amazônia. Dá para entender, irmãos? Hoje, a Bíblia diz que a ciência, quando seria o fim? Quando a ciência muito se multiplicar. Quem tem percebido isso? A ciência muito se multiplicar. Ciência muito se multiplicar. Sistema de controle. Agora, versículo 6. E perguntei ao homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio, quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Quando essas coisas se cumprirão, irmãos? Então, e aí no versículo 7, ele começa a dar. E eu vi um homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio, quando se levantou do céu a mão direita e a mão esquerda. E jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tivesse acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas essas coisas. Então, quando vai acontecer isso? Quando você começar a ver que não tem mais saída, que o povo de Deus não tem mais saída. Que a gente vai fazer manifestação, não vai dar certo, que a gente vai fazer as coisas, não dá certo, que a gente fala, não dá certo. Quando não tiver mais espaço, quando a gente não puder mais reunir. Quando você começar a ser dedurado pelos seus próprios parentes. Não, pastor, mas já está acontecendo. Não está acontecendo ainda. Está acontecendo o treino disso. Esses dias chegou uma irmã, aliás, ela deve estar até aqui nesse culto. Chegou para mim e falou assim, pastor, o meu irmão que é advogado falou para mim o seguinte, se você for visitar a mamãe, eu te processo. Além de dedurar, ainda processa o próprio irmão. Você vai ser acusada, não sei o que lá, contra a vida. Olha só, irmãos. E é o que a Bíblia diz, que os irmãos iam denunciar o seu próprio irmão, pai denunciando o filho denunciando o pai. Isso está acontecendo, tudo que está acontecendo agora é um treinamento. A pessoa vai falar assim, não, essa pessoa é louca, ela está prejudicando a sociedade inteira. A pessoa vai denunciar com o sentimento de que está fazendo uma coisa boa. Ela vai estar entregando a pessoa que ama ela à morte. Porque é isso que vai acontecer com quem for pego, depois de algum tempo. Então, quando vai acontecer isso? Quando se despedaçar o poder do povo santo.
Cumprir-se-ão todas essas coisas. Esse um tempo, mais um tempo, meio tempo, o que é isso? É todo o período da igreja. É todo o período que a igreja estiver sobre a face da terra. Fala para o teu irmão assim, o anticristo. Mas eu quero que você fale de uma forma bem forte, tá? Assim, o anticristo será abatido no auge do seu poder. E a igreja será resgatada no auge da sua aflição. Então, se está vindo aflição para você, fala assim, uau, está vindo o resgate. Na hora que aumentar a aflição, na hora que aumentar a tribulação, você fala, uau, está vindo também o resgate. Quanto mais aflição, mais perto estará o resgate. Aí, versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Fala para o teu irmão assim, você não precisa entender nada. Porque os selos foram colocados por Deus. E selo que Ele coloca, só Ele pode tirar. O que vai acontecendo? Vão acontecendo os eventos, presta atenção no que eu vou falar. Os eventos vão acontecendo, ele vai tirando o selo, aí fala, uau, era aquilo lá. A população mundial vai estar falando assim, o que está acontecendo? Mas o povo de Deus fala assim, isso aqui é isso aqui. Olha lá, mais um selo. Agora, olha lá, enfermidade no mundo todo. Aí, não sei o quê. Aí, todo mundo já sabe. Isso não dá controle sobre os selos. Nós não temos controle nenhum sobre os selos. Mas isso dá sabedoria sobre os selos. E vai saber, todo mundo vai falar, que Deus é esse que não protege nós? Porque olha só, eles estão dominando, estão proibindo a gente de fazer culto, estão não sei o que lá, estão fazendo. O Filho de Deus fala assim, eita Jeová, está chegando, está perto. Ai Jesus, está certo. A gente vai saber. Por isso que a gente não vai se desesperar. Vai ter um momento que vai ser tão duro que alguns vão, a Bíblia diz, se o tempo não fosse abreviado, até os escolhidos também sucumbiriam. Mas não vai acontecer isso. Não vai chegar nesse tempo que a gente vai chegar a se sucumbir. Pastor, então eu vou agora ficar discutindo sobre o assunto. Fala para o irmão assim, não discuta escatologia. Fala para o irmão assim, escatologia não é para discutir. Eu já falei isso, né? Escatologia é para te preparar. Prepara-te, ó povo de Israel. Muitos se purificarão, versículo 10, e se embranquecerão e serão acrisolados. Acrisolado, o que é acrisolado? É quando você pega um maçarico, presta atenção, e você aplica esse maçarico aceso no metal. E tudo aquilo que for impuro, tudo aquilo que não for ouro, tudo aquilo que for rejeito, será separado. Então, esse tempo de perseguição vai ser um tempo de angústia muito forte, vai ser um tempo que só vai ficar crente de verdade. Esses mano que vem na igreja por causa da galera, que vem para se divertir, que vem só para comer. Uma vez a gente voltou do acampamento, vim dando carona para uns camaradas, né? Falei, e aí? O que você achou do acampamento, não, do encontro, quando era no sítio? O que você achou do encontro? O camarada falou assim, tremendo. Eu falei, uau. Mas o que você mais gostou? Da comida. Então, assim, de boa, você está aqui. Esses camaradas que estão, por causa para ficar com galerinha, se divertindo, que não tem relacionamento com Deus, ou está tentando se livrar da zica, né? Porque tem alguns caras que falam assim, é Deus que abençoa mesmo, mas chegou nesse ponto, então deixa eu ficar meio perto dele, não precisa ficar tão perto assim, mas eu fico assim meio perto para eu me dar mal na vida, eu quero continuar abençoado. Até dou uma boa oferta, mas deixa eu falar uma coisa, irmãos. Nesse tempo, ninguém desse tipo de crente vai resistir. Que vai ser tanta angústia, tanta perseguição, que a pessoa vai falar assim, só o crente de verdade, que já está acostumado a obedecer, vai obedecer.
E ele diz assim: muitos se purificarão e embranquecerão e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Quantos sábios nós temos aqui nesse lugar hoje? Quantos sábios que nós temos aqui hoje? Vamos lá, anote isso daqui que eu vou falar, resuminho, para você nunca mais esquecer. Faz assim, anota isso aqui que eu vou falar, e aí guarda numa gaveta, que você, quando vier a perseguição, pega de novo isso aqui que eu vou falar. Primeiro, a perseguição só vai reforçar a nossa posição. O crente verdadeiro, diante da perseguição, ele só fica mais forte. Ela purifica, porque a igreja é invencível. Fala para ter noção, a igreja é invencível. Já ouviram aquela ilustração que fala assim: nós somos que nem bolo, quanto mais bate a gente mais cresce? É isso daí. Fala para ter noção assim: quanto mais batem na gente, mais a gente cresce, mais a gente ama, e mais a gente ajuda. Que doido. Impressionante, né? Você sabe que no começo do meu ministério eu me sentia meio louco falando essas coisas. Hoje eu não sinto mais, me acostumei já. Faz parte já do meu coração. No começo era forçar a natureza, hoje eu entendo. Segunda coisa que é importante se anotar: a perseguição, apesar de ser terrível, ela não vai tirar o discernimento da igreja. Então tem gente que na hora que fica feio mesmo, fala assim: eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu estou perdendo tudo, estou tirando, eu não estou entendendo, meu Deus, qual que... Não vai ser aquela turma da prosperidade, não. A teologia da prosperidade. Vai ter uma turma que fala assim: eita, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma turma que vai encarar os episódios da vida, fala: Senhor, isso aqui eu não estou entendendo, viu, Deus? Mas é o Senhor que está permitindo, então está bom. Porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então, segundo lugar, a perseguição não vai tirar o discernimento da igreja. Terceiro lugar, a perseguição não tirará a paciência do povo de Deus. Assim, eu estou perdendo a paciência. Eu já estou perdendo a paciência com esse governo. Eu já estou perdendo a paciência com esses juízes. Eu já estou perdendo a paciência com o meu pastor Rairine, que está no... Irmãos, o verdadeiro cristão não perde a paciência. A impaciência não é característica do cristão verdadeiro. Olha só, versículo 11 e 12. Desde o tempo em que o holocausto foi tirado, estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Olha só que interessante. Ele fala 1290 dias. Aí ele diz no versículo 12: bem-aventurado é o que espera e chega aos 1330 dias. Aí você fala assim: não, é para calcular o quê? Quantos meses? Aí o pessoal inventa um monte de coisa. Não é que inventa, não, deixa os irmãos lá fazer cálculo. Né? É errado, mas tudo bem. Não vou ficar me metendo. Ele está dizendo assim: ele vai dar tantos dias, mas tem uma turma que aguenta até mais. Você está entendendo? É isso que ele está falando. Que tem paciência para aguentar. Como, pastor, que eu sou treinado para isso? Então, começa a parar de murmurar com as pequenas coisas. Amém? Para de reclamar da vida. Para de gritar dentro de casa. Para de ficar indignadinho. Irmão, não tem negócio de indignar. Você tem que ficar indignado com o próprio pecado. Quarto lugar. A perseguição não roubará a herança da igreja. Pois eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aí eu vou tentar de novo.
Pois eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O sofrimento não vai tirar a noção de que nós temos uma herança. E nem vai roubar a nossa herança. Aliás, o sofrimento vai confirmar a nossa herança. Porque no sofrimento você fala, eita, Jeová, não é que eu sou salvo mesmo? Porque o que acontece? Quem aqui já leu algum livro aí de missionário, tipo o Irmão Yun, o Homem do Céu? Não é assim? Aí você começa a ler o piano e fala assim, mas nem a pau que eu ia aguentar uma parada dessa. Eu já tinha abrido o bico, meu... No comecinho do livro já tinha aberto o bico, né? Aberto o bico. Abrido, eu não tirei esse abrido. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando vem uma angústia, uma tribulação, no pacote a tribulação, a angústia, vai ser tipo é como se fosse um aplicativo instalado. Que não tem como você se livrar. Mas dentro do aplicativo, angústia, tribulação, vai vir um aplicativo chamado fidelidade. Vocês não entenderam o que eu falei. Os caras não manjam nada, eu não manjo nada também, então tá bom. Ao mesmo tempo que vai vir uma angústia forte, uma tribulação forte, ao mesmo tempo vai vir uma capacidade sobrenatural para você resistir. Então você não precisa ter medo, porque na hora que vier a angústia, Deus vai receber do Espírito Santo a capacidade de resistir àquela angústia. Então você lê o livro e você fala assim, mas como ele está aguentando? Ele está aguentando lá no Irmão Yun, por quê? Porque ele estava recebendo angústia e Deus estava mandando juntamente a capacidade para suportar. Porque Deus não permite tentação maior do que nós podemos suportar. Isso que eu estou falando é citação bíblica, viu, irmão? Isso é a verdade. Eu não sinto que isso é verdade, eu sei que isso é verdade. Quem está entendendo o que está sendo falado? Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, descansarás. Estará no teu quinhão ao fim dos dias. Versículo 13. Amém? Resumo do resumo. Resumo do resumo agora. Primeiro, nenhum dos selados vai se perder. Escreve isso aí. Bom, se nenhum dos selados irão se perder, qual é a pergunta que você tem que fazer? Estou selado. Nenhum dos inscritos irão se perder. Pergunta, estou inscrito? E, em último lugar, 2. Você vai descobrir, lá na glória, que valeu todo o esforço. Então tome cuidado com tome cuidado com aquela que a gente fala assim, será que vale a pena? Porque esse pensamento ele é implantado pelo inimigo. Será que vale a pena? Será que vale a pena? E alguns irmãos, como foi dito lá no retiro dos irmãos, alguns por causa disso começam a olhar para trás. Fala para o teu irmão assim, quem dirige carro olhando no retrovisor sofre acidente. Deus está mandando dizer para você, para de olhar para o passado. Para de olhar para o passado. Olha para o futuro. E esse futuro que está sendo proposto é de salvação, é de glória, é de vida. Para de olhar para o que fizeram com você. Olhe para o que Jesus está fazendo e vai fazer. Para de olhar para o teu passado. Para de olhar para o retrovisor. E olhe para as coisas do fim. Porque é no fim que está a verdade. Está a resolução de todas as coisas. Amém? Então, esse é o resumo. Ninguém vai se perder. Jesus chegou para o pai e falou assim, pai, o Senhor me deu essas ovelhas. Ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é uma segurança, irmão. Ah, mas o senhor está falando que a gente é predestinado. Irmão, faz assim, ó. Se você acha que você não é predestinado, tá bom. Se você acha que você é predestinado, tá bom.
Mas sabe o seguinte, se você é salvo, ninguém vai tirar você da mão de Deus. Nossa vida tem altos e baixos, né? Altos e baixos. Faz assim, altos e baixos. Eu gosto muito daquele texto, como que é? Como castigados. Faz assim comigo. Castigados. Porém não mortos. Entristecidos. Mas sempre alegre. Pobres. Mas enriquecendo a muito. Nada tendo. Mas possuindo tudo. Tudo o quê? Tudo o quê? Tudo que um ser humano precisa. Vida eterna com Deus. Ele é tudo, Ele fez tudo. Nele nós temos tudo. Ele fez tudo que é bom. Não vai precisar ficar escolhendo entre bem e mal, porque Ele é tudo. E agora resumo do resumo. Numa frase só. Não tenha medo desse tempo. Não tenha medo desse tempo. Mesmo porque você tendo ou não tendo, ele vai vir. Tendo medo ou não, vai acontecer. Agora, teme se o seu nome não está no livro da vida. Se você é do tipo da pessoa que fica olhando para trás, querendo voltar para trás, querendo olhar para o passado, você ainda gosta do mundo. Gosta do mundo assim, do sistema mundial. Não ama o mundo para salvá-lo, não. Você ainda gosta do mundo. Eu gosto do mundo. Então presta atenção, há uma grande probabilidade do teu nome não estar ainda escrito. Então eu vou fazer um apelo agora. Pode ser a última chance, irmão. Depois que a pessoa para o coração, não tem mais chance. Eu vou fazer uma oração, quero que todos fiquem de pé. Eu vou fazer uma oração para que você que ainda tem dúvidas se você tem um nome escrito no livro da vida, agora é o momento de você fazer uma declaração, só que não é de papagaio, tá, irmão? Os irmãos que já fizeram, por favor, não falem. Porque fica no bolo, tem só os que tem mesmo. Você vai fazer uma declaração perante Deus, porque no mundo espiritual, palavras é assinatura. Aliás, hoje está começando a acontecer isso também no mundo jurídico, né? Uma gravação, ela vale agora como documento agora. Você diz aceito, se for a tua voz mesmo, depois de estar cadastrada, ela acaba virando assinatura. Então, assim, a tua declaração que você aceita, ela fica valendo. Logicamente, se ela vier acompanhada de obediência e de um processo de submissão à palavra de Deus. Não quero ser irresponsável a ponto de falar como alguns, só basta você dizer que aceita e está aceitado. Não. Isso é bobagem. Isso é falácia. Você aceita Jesus, você diz assim, meu nome, escreve meu nome no livro da vida, ele estará escrito, se ele vier acompanhar, primeiro, de sinceridade, segundo, de atitudes práticas que corroboram essa decisão. Porque muitas pessoas diante do juiz e diante do pastor, do padre, falam que ele vai ser fiel àquela esposa até que a morte o separe, fala com a boca, escreve lá um documento e no outro dia está traindo a esposa ou o marido. Então, aquela declaração, apesar de ser um documento válido, entra em descrédito pela infidelidade àquele documento. Então, esse documento, eu estou deixando bem claro, para a gente não fazer besteira. Diz assim comigo, esse documento só é válido em caso de obediência. Ah, pastor, mas isso exige alguma perfeição? Não exige perfeição nenhuma, exige aperfeiçoamento. O Senhor Jesus, quando chegou para Pedro, chamou ele desse, Pedro, tu me ama? Pedro falou assim, usou, tu me ágape? Pedro respondeu o quê? Senhor, eu só sou teu amiguinho só.
Porque o amor é traduzido por amor, mas no original está eu te filéu. Ou seja, eu tenho um amorzinho, assim, fala para o teu irmão assim, desse tamanhozinho. Pedro falou. Por quê? Porque ele tinha acabado de negar Jesus, né? Negou Jesus 3 vezes. Agora não tem mais chaveco. Agora ele descobriu que o amor dele é pequenininho. Aí Jesus, como se ele estivesse dizendo, então pega esse amor pequenininho, pega esse amor pequenininho que você tem e apacenta minhas ovelhas. E ele perguntou isso 3 vezes. E as 3 vezes Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Então Jesus não exige perfeição, que você tenha um baita de um amor, você seja um super crente, um super... Não, nada a ver, irmão. O que ele ordena, que ele fala com você, é que você tenha no teu coração um propósito inegável de ser fiel a Ele até a morte. Amém? Então, somente aqueles que têm convicção, receberam a convicção e que querem fazer pela primeira vez esse pacto com Deus, agora. Os outros se calem, por favor. Depois com vocês eu vou fazer uma outra oração.